Então, quando você é criança, muitas vezes seus pais vão te inscrever em algum tipo de atividade ou algo assim, sabe? Pode ser qualquer coisa. Você pode fazer aulas, aprender um instrumento ou praticar um esporte. Eu, pessoalmente, sou meio coreano, então, pessoalmente, eu estava destinado a fazer taekwondo ou piano. Meus pais olharam para minha bundinha gorda e falaram: não, você vai fazer taekwondo. E, na verdade, eu fico feliz que eles fizeram isso. Eu lembro que isso me ensinou muitas lições boas, tipo disciplina, e eu realmente usei isso na vida real também. Me defendi de Sam, um valentão idiota que me atormentava há anos nos retiros da igreja. Sam da Filadélfia, se você está vendo isso, eu acabei com você e faria de novo. Não mexa comigo. Agora ensino geografia no YouTube. Como minha vida chegou a esse ponto? Como outros coreano-americanos, fui forçado a frequentar a escola coreana e aprender coreano. Eu sabia ler e escrever bem, mas era ruim em falar. Tipo, 오늘은 또 한국말 애기 torn마해요 가끔오만하게 한국말 하면이야 할 수있지만 대답을 너무 어려워 문법을. Eu não sei, me dá tipo um mês pra dar uma melhorada, eu vou ficar de boa na Coreia de qualquer jeito. Seja intenso ou comum, todos aprendemos habilidades na vida. Mas em certas regiões do mundo, as pessoas levam as habilidades além do limite normal das capacidades humanas, e em alguns casos, essas habilidades já estão afinadas no sangue delas. Vamos ter uma conversa de geógrafo. Olá pessoal, eu sou o seu apresentador Barbs, e Nossa Senhora Kisukiseya, o que temos aqui? Estou usando camiseta e caneca do Geography Now. Você encontra tudo em geographynow.com. Confira o site. Temos várias mercadorias legais, moletons, canecas e sacolas de cordão. Pegue e use como quiser. Eu não me importo, coloque em um burro. Não é minha vida, é a sua. Faça o que quiser, beleza? E como eu sempre digo, não é se vender se for a sua marca. Então hoje eu vou falar sobre pessoas com habilidades elevadas ao redor do mundo. Todos já vimos filmes e séries de super-heróis e conhecemos esses personagens, certo? Às vezes você sabe, provavelmente se pergunta, se eu tivesse um superpoder, qual seria? Bem, neste mundo, de certa forma, existem pessoas que têm habilidades aprimoradas. Acho que você pode falar agora. Aqui vai um aviso. Ninguém nasce disparando lasers pelos olhos neste mundo. Ok, seria ótimo, mas não é o caso. O que quero dizer aqui é que, antes de tudo, todos os humanos compartilham o mesmo projeto genético. Sabe, somos todos da mesma espécie, somos todos pessoas, estamos todos juntos, toda essa coisa de kumbaya, essa baboseira toda. Mas às vezes, dependendo do ambiente em que você vive, você pode meio que ajustar os botões da sua genética e alterar seu corpo. E é mais ou menos assim que as coisas funcionam em certos grupos de pessoas ao redor do mundo. E, em casos raros, às vezes as pessoas realmente podem nascer com uma vantagem genética baseada no ambiente e na comunidade delas. Habilidades aprimoradas geralmente são categorizadas de 3 formas. Adaptação de curto prazo, em que alguém pode treinar e aprender a adaptação em alguns anos, e adaptação desenvolvimental. São habilidades desenvolvidas ao longo da vida conforme a pessoa cresce na área, além da adaptação genética. E ao redor do mundo, as habilidades humanas mais extremas geralmente são uma combinação desses 3 fatores. Se você fosse deixado nessas comunidades, conseguiria treinar e desenvolver as habilidades dessas pessoas? De modo geral, você é fisicamente capaz de melhorar seu corpo para se adaptar a certos ambientes. Por exemplo, é possível treinar para tolerar melhor o calor, o frio, melhorar o desempenho em altitude, controlar melhor a respiração e gerenciar a desidratação. Há um limite que talvez você não atinja se já for adulto. Algumas pessoas tiveram uma vida inteira para se adaptar. E se você não cresceu lá desde pequeno, você nunca vai conseguir realmente alcançar, e em alguns casos raros, uma verdadeira vantagem genética também entra em cena. Por exemplo, você não pode simplesmente fazer com que sua capacidade pulmonar aumente ou ter membros mais longos, a menos que você já tenha essas características. Algumas coisas os adultos não conseguem recriar depois. Então, em geral, se você não nasceu e cresceu lá, provavelmente vai ter mais dificuldade do que os próprios locais. Isso é óbvio, é algo evidente. Dito isso, vou falar sobre as pessoas que têm habilidades aprimoradas em cada região do mundo e vou dividir isso em termos de elementos. Tipo Avatar, a lenda de Aang, sabe? Como as tribos da água e do fogo. Vou fazer isso, certo? Por quê? Meu cérebro entende melhor com ilustrações exageradas, por isso faço meus vídeos assim. Vamos começar. Primeiro, o povo da água,
os Bajau, também conhecidos como nômades do mar. Eles pertencem a diferentes tribos e clãs e vivem em todo o Sudeste Asiático. Essas pessoas passam a vida na água, vivendo em palafitas ou barcos. Se algum grupo realmente representa a definição de povo da água, provavelmente são eles. Essas pessoas conseguem mergulhar a mais de 70 metros de profundidade e prender a respiração por até 15 minutos debaixo d'água. Eles são mestres na pesca, habilidosos com arpões para capturar peixes na comunidade Bajau. Muitos deles têm uma variante genética nos genes fosfodiesterase 1-OA e receptor de bradicinina 2. Essa variante genética aumenta o baço, o que permite a eles ter mais glóbulos vermelhos oxigenados e melhora seus reflexos de mergulho. Então essas pessoas realmente têm algum tipo de marcador genético que lhes dá uma vantagem para estar na água. Seus primos, os Moken, que vivem na costa de Mianmar e Tailândia, também são nômades do mar. Essas pessoas realmente têm o dobro de clareza visual debaixo d'água do que a maioria dos humanos. Eles têm a capacidade de controlar o foco dos olhos e a contração das pupilas debaixo d'água. Basicamente, eles conseguem enxergar bem claramente debaixo d'água, enquanto a maioria dos humanos vê tudo meio embaçado, sabe? Sem óculos de natação é assim. E para fechar o grupo dos povos da água, temos os polinésios. Muitos nas comunidades polinésias possuem a variante genética CREBRF, que aumenta a capacidade de armazenar gordura em tempos de escassez. Isso foi muito útil para os antigos polinésios quando faziam viagens oceânicas muito longas e distantes. Podia levar dias até que eles conseguissem pegar algo para comer, simplesmente presos no meio do oceano. Então, basicamente, eles são capazes de suportar a fome melhor do que a maioria das pessoas. Infelizmente, essa variante genética também faz com que as pessoas engordem facilmente fora de períodos de escassez. Mas, para ser justo, isso é um mecanismo de sobrevivência do corpo. Além disso, os antigos polinésios tinham um grande conhecimento sobre padrões de ondas e estrelas. Eles também dependiam de coisas como o som do vento e o comportamento das aves para navegar por todos os oceanos sem usar mapas ou instrumentos. Parece que os antigos polinésios tinham esse mapeamento mental e percepção sensorial, que até mesmo marinheiros de hoje em dia ficam tipo, como assim? Isso é impossível. Eles eram como os destemidos do oceano, os polinésios. A seguir, terra. Vamos falar sobre corredores no México. Há o povo Rarámuri em Tarahumara e no México. Essa tribo distinta é mundialmente conhecida e famosa por sua resistência quase ilimitada. Eles são conhecidos por correr mais de 320 quilômetros de uma só vez, sem parar. Eles correm bem com os 4 pés, comem muitos carboidratos complexos e têm uma cultura comunitária de corrida desde pequenos. Em 2017, Maria Lorena Ramírez, de 22 anos, venceu uma ultramaratona de 50 quilômetros. Ela usava saia tradicional e só sandálias nos pés. A Nike ofereceu patrocínio, mas ela recusou dizendo que os tênis a deixariam mais lenta. Isso é a coisa mais incrível que alguém poderia dizer, tipo, ela recusou a Nike dizendo, vocês vão me deixar mais lento. Ah, essa mulher é incrível. Vamos focar nos povos nilóticos, especialmente os Kalenjin da África Oriental, presentes principalmente no Quênia e também em países vizinhos. Esse grupo de pessoas nas áreas montanhosas da África Oriental é conhecido por ter produzido alguns dos corredores de longa distância mais elite do mundo. Reconhecidos por serem altos, esguios, elegantes e com membros longos, o que facilita a dissipação de calor. Eles têm muita massa nas pernas e vivem em regiões de altitude, o que favorece a saúde cardiovascular. Os povos nilóticos Kalenjin da África Oriental são conhecidos por isso. Muitas pessoas da África Central e partes da África Ocidental possuem o traço de célula falciforme hemoglobina beta em sua genética. Isso basicamente os torna imunes à malária, o que é útil em um lugar onde ela é comum. Agora vamos para o gelo, subir até o Ártico. Primeiro falaremos dos Inuits. Os Inuits são algumas das pessoas mais fascinantes do mundo. Eu conheci muitos deles e simplesmente não consigo acreditar em como eles são incríveis. Conheci uma garota de 14 anos em Nuuk, Groenlândia, que disse: já cacei um boi almiscarado e alimentei minha família, normal. Foi assim. Eles simplesmente são criados de forma diferente. Enfim, todos sabemos que eles são definitivamente pessoas adaptadas ao frio, mas na verdade isso muitas vezes está presente na genética deles. Muitos Inuit possuem uma variante genética ligada ao metabolismo da gordura. FADs, grupos 1 e 2 e CPT1A,
Esses basicamente ajudam eles a metabolizar gordura muito mais rápido, e isso também é muito influenciado pela dieta rica em mamíferos marinhos que eles consomem. Nunca comi tanto matake, gordura de baleia e narval de tantas formas na minha vida. Você se acostuma, na verdade é bem mastigável, mas você acaba se acostumando mesmo assim. Além disso, os europeus do norte, especificamente os mais ao norte, como os Sami, que podem ser encontrados nas áreas da Lapônia. Algumas pessoas nos países nórdicos e no norte da Rússia, essas pessoas costumam ter alta tolerância à lactose devido aos alelos persistentes de lactase em sua genética. Isso provavelmente se deve ao fato de dependerem de dietas ricas em laticínios para sobreviver aos invernos. O que, por sua vez, explica por que muitos deles têm baixa incidência de cáries dentárias. Muitos também têm vias receptor ativado por proliferador de peroxissoma em sua genética. Isso os ajuda a usar energia no frio, além de facilitar a resposta de vasodilatação das mãos e dos pés no frio. Pessoas do extremo norte costumam se adaptar a longos períodos sem luz solar. Isso explica a alta tolerância à lactose deles, já que o consumo supre a vitamina D ausente pela falta de luz solar. Além disso, especula-se que muitas pessoas nas áreas do extremo norte têm mais bastonetes nas retinas, permitindo que enxerguem melhor em ambientes com pouca luz. Eles têm mais visão noturna, muito interessante. Quando você compara, por exemplo, os Inuit com os povos nórdicos do extremo norte, sabe? É como se ambos tivessem encontrado adaptações diferentes para o frio extremo. Um deles metaboliza gordura melhor, o outro metaboliza lactose melhor, soluções diferentes para o mesmo problema. É único como os humanos são assim, sabe? Enfim, seguindo em frente, agora é hora de falar sobre o ar. Vamos falar sobre quem vive em grandes altitudes, como os Sherpas do Nepal e Tibete. Essas pessoas literalmente vivem nas áreas de maior altitude da Terra. Apesar do pouco oxigênio aqui em cima, eles têm muita força e resistência em grandes altitudes. Muitas pessoas aqui possuem variantes nos genes EPAS1 e IEGN1, permitindo o uso mais eficiente do oxigênio e prevenindo produção excessiva de glóbulos vermelhos. Isso também mantém o sangue deles mais fino para evitar derrames. Eles têm alta tolerância à hipóxia e ao sangue mais espesso, o que os ajuda na altitude elevada. Você atravessa o mundo inteiro até os Andes, e lá você encontra pessoas como os Quechua e Aymara que vivem nas montanhas dos Andes. Essas pessoas têm variantes nos genes EGLN1 e NOS2A, resultando em mais hemoglobina e maior desenvolvimento do tórax e pulmões, o que as faz prosperar em altitudes elevadas e com pouco oxigênio. Eu fui para a Bolívia. Uma vez fiquei sem fôlego em uns 10 minutos, só tentando andar do meu hotel até a loja. Essas pessoas correm e vivem normalmente, como se já estivessem acostumadas. São dois caminhos para a mesma solução. Chegamos à última categoria, fogo. Vamos comentar sobre o calor do deserto. Antes de tudo, os povos do deserto mais famosos do mundo são os beduínos e os tuaregues. Nos desertos do Saara e do Oriente Médio, essas pessoas desenvolveram uma tolerância extrema ao calor após uma vida inteira expostas a esses elementos. Elas possuem uma sudorese eficiente e um gerenciamento de hidratação muito bom em seus corpos. Essas pessoas conseguem prosperar em temperaturas regularmente acima de 45 graus Celsius ou 113 graus Fahrenheit. Seus corpos naturalmente possuem uma sudorese eficiente e um gerenciamento de hidratação eficaz após uma vida inteira de adaptação às condições de calor. Além disso, muitos dos beduínos e tuaregues tinham habilidades excepcionais de navegação, usando as dunas, a posição das estrelas e a textura da areia para descobrir para onde ir. Mas outra parte da adaptação deles também se deve à sua engenhosa inovação. E aqui, deixe-me mostrar para você, quando fui à Mauritânia, tive que usar isto. Isso é um bubou, literalmente chamado assim. Todo homem na Mauritânia usa. Esses são os povos Khoisan e San. Eles vivem principalmente no deserto do Kalahari. Eles são um grupo étnico único no sul da África e um dos últimos caçadores-coletores em tempo integral do mundo. Além da tolerância à desidratação pelo calor, eles têm excelentes habilidades de navegação e rastreamento. Eles têm rastreamento visual e memória espacial muito desenvolvidos, conseguindo seguir presas por dias ao notar pequenas mudanças no solo. Sim, são só duas pessoas, duas áreas quentes separadas, cada uma achando seu jeito de prosperar nessas condições. Fogo insano. Então é isso, super-heróis ao redor do mundo e onde encontrá-los. Quis fazer esse vídeo porque as pessoas me fascinam, sabe? Normalmente foco mais nos mapas e tal.
Às vezes me interesso mais pelo lado antropológico da geografia, já que não existe geografia sem pessoas. São as pessoas que formam o mundo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido alguma coisa. Se eu falei alguma coisa errada nesse vídeo, aliás, fiquem à vontade para me corrigir nos comentários. Eu tentei o meu melhor na pesquisa para encontrar todas as variantes genéticas, mas mesmo assim eu não sei, e isso pode ser questionável. Mas pelo que vale. Achei esse assunto fascinante e espero que vocês também tenham achado. Fiquem à vontade para escrever nos comentários se eu deixei passar alguma coisa. Outros super-heróis ao redor do mundo, como vocês quiserem chamar. E é isso, espero que vocês estejam bem até o próximo vídeo. Fiquem tranquilos, fiquem ligados.